Vamos começar então me apresentando. Meu nome é Jojo Ueno. Acho que daqui eu sou o mais velhinho aqui. Então... Sênior, doutor. Sênior. Então, aqui eu convidei uns amigos aqui que já tem... Porque eu tenho acho que uns 40 anos. Na verdade, eu faço 40 anos de formado este ano. Aí eu convidei pessoas aqui que... de diferentes épocas no meio da medicina aqui. E são pessoas que cada um vai falar da sua formação. Primeiro falar de mim, né? Que eu, como eu falei, eu tenho esse tempo de formado e acabei me especializando em reprodução humana. Primeiro eu operei bastante, fazia muita laparoscopia, estereoscopia. Mas o que eu sempre gostei e quis fazer justamente é tratar de casais inférteis sempre gostei muito de ensinar, né? Então todo mundo aqui teve uma passagem comigo, pelo menos em alguma parte, né? E hoje a gente tem um grupo grande de pessoas que passaram e estudaram com a gente pelo Brasil afora. E aqui tem esses 4 então, aqui trabalham com a gente. Todos nós trabalhamos na Clínica Gera, que já existe já 30 anos de Gera já. 30 anos já. 30 anos. E eu sempre priorizei na escolha as pessoas que trabalham com a gente, que tem uma formação acadêmica séria. Então, por isso que eu queria que cada um de vocês falasse, né, o que vocês fizeram para chegar nesse patamar da medicina. Quem começa? Não, ela é a mais novinha. Só a última, então eu sou mais um. Eu acho que eu sou mais velho aqui, depois de você. Então vou começar contando. Até porque minha história na medicina, acho que ela segue um pouco do que você viveu, Jorge. Porque eu comecei... Bom, primeiro que eu também já tenho aí... já são 20 anos de formado. E eu comecei também eu tive uma mudança um pouco de rota na medicina, porque eu comecei, isso acho que você não sabia, mas eu comecei fazendo um ano de uroginecologia. Você sabia, não? Não. Fiz na laparoscopia, lá no EIDL. Então, aí eu já tinha feito a mudança no Congresso Americano. Ali eu já tinha feito a mudança de rota, mas eu comecei na uroginecologia junto com a laparoscopia para endometriose. E aí foi o momento de fazer um teste, de entender exatamente o que eu mais gostava, e aí eu percebi nitidamente que a minha praia era fazer essas cirurgias por vídeo para endometriose, e aí larguei a uroginecologia. Um pouquinho depois eu larguei a obstetrícia, que talvez seja um pouco do que muitos na reprodução acabam vivendo, né? Depois de um certo tempo, que também não dá para fazer tudo, né? Se você quer fazer obstetrícia, reprodução, cirurgia, é quase impossível. Então, depois eu parei a obstetrícia e fiquei só na cirurgia por vídeo, mas mais voltada para endometriose. E aí... você começa a tratar uma doença que atinge 50% das mulheres com infertilidade, eu percebi que eu precisava aprender também a fazer reprodução humana e trabalhar nessa área. E aí eu procurei o Jorge e fiz a pós-graduação lá com você, né, Jorge? Isso foi em 2010 ou 2011, se eu não me engano. Então já são aí 13, quase 14 anos. E aí, para mim, foi fundamental, porque eu passei a ter aí as 2 ferramentas para lidar com o que eu mais atendo hoje, que são mulheres com endometriose. Então, com a reprodução humana, a fertilização in vitro e as cirurgias por vídeo. Na verdade, 50% das mulheres que chegam no consultório têm endometriose. Sim. Então, por isso que você, espertamente... Escolhi bem, né? Acho que eu escolhi bem. E aí... E é engraçado, né? Porque à medida que a gente vai caminhando, e a medicina exige que a gente esteja sempre estudando, né? Todo mundo fala assim, você vai ser médico. Desde que eu resolvi fazer cursinho para medicina, todo mundo falava, se prepara que você vai precisar estudar para o resto da vida. E é verdade, né? Nossa. Aí a gente faz pós-graduação, residência, depois pós-graduação e depois continua. Não é? A vida não para mais, né? Mais ou menos isso mesmo, porque... Mais ou menos, eu fiz medicina porque falaram, é difícil. Então quero fazer, porque é difícil, eu não sabia nem o que fazer. Fazer o quê? Medicina é um desafio. Porque medicina também é bem amplo, né? Dentro da medicina, todo mundo aqui médico, depois fez, no caso, a gente ginecologia, ele fez urologia, e depois ainda dentro da urologia, dentro da tem uma subespecialidade. E dentro da ginecologia, fiz parto pra caramba também. Fiz cirurgia aos montes, e aí até escrevi livro, e depois, hoje... Acaba que você vai focando e é só assim que você consegue chegar num patamar assim de virar uma referência. E obstetrícia? Você fez obstetrícia há um tempo? O último parto que eu fiz
até estava comentando esses dias, tem 17 anos, é de uma amiga, interessante que ela era cheia de dodói, dói, sempre é uma mulher super diferenciada, advogada, bonita, e ela, mas cheia de dodói. Aí ela chegou e falou assim, eu queria o parto. Eu falei, parto normal ou cesárea? Aí ela falou, eu quero, o que é melhor? A gente aprendeu que é parto normal, né? E o que é parto normal? Com anestesia ou sem anestesia? Acho que sem anestesia é o que você faz mais força e o neném vai nascer mais rápido. Então eu vou fazer parto normal sem anestesia. Eu falei, duvido que essa mulher vai aguentar. Tá doido. Nossa, mas ela teve parto normal e sem anestesia. É mesmo? Os 2 partos. Olha só. Impressionante. Quando a mulher, ela quer, assim é na reprodução humana. Quando a mulher quer engravidar, quando ela quer, ela é determinada, ela que sofre. Imagina, o homem, você acha que o homem vai fazer tantos exames, vai passar por tantos tratamentos para ter um filho? O homem, antes disso, né? Fala aí pra como que o homem é tanto. Bom, eu vou só, antes de falar dos homens, né, que é nosso foco aqui, só continuar a apresentação, né? Eu cheguei também na parte de andrologia e infertilidade masculina, não foi uma coisa muito planejada, né? Foram oportunidades que foram surgindo, né? Eu fiz minha formação acadêmica na USP, residência em cirurgia geral e urologia no Hospital das Clínicas, onde eu continuei e tinha um foco, na verdade, que o Dr. Jorge sempre fala em suprarrenal, né? Cirurgia de suprarrenal, mas foi até por meio de uma prima ginecologista, Eliana, que foi aluna do Dr. Jorge, que me chamou para conhecer mais a área de reprodução assistida. Início eu fui fazer curso lá no Instituto Gera também, aqueles blocos de andrologia, que foi quando eu conheci o Dr. Jorge e que me abriu essa porta para vir trabalhar. E nisso a gente foi estudando e cheguei aí nessa parte que hoje, né, cada dia aumenta mais, né, a minha participação. Claro que ainda faço urologia, câncer, cirurgia de cálculo, próstata, mas a gente vê um aumento, inclusive, né, quando eu não estou no consultório, recebo pacientes também por conta dessa atuação no grupo GER. Falar nisso, né, reforçando, a Eliane foi excelente médica, e tanto é que hoje ela tem um laboratório de reprodução humana, e ela falava do primo geninho que ela tinha, que era você. Então a Eliana Morita, né, me abriu essa porta e sou muito grato por isso, né? Inclusive ela tem mesmo um laboratório, até continuo também, né, junto com ela lá. E isso foi tomando, né, uma proporção que eu fico até brincando, né? Daqui a pouco eu vim fazendo inclusive meu doutorado nesse tema de suprarrenal, que foi minha continuação da residência, mas acho que se for pesar, hoje a reprodução e a andrologia tem uma participação muito maior no dia a dia. Na verdade, como eu vejo os urologistas, a formação é muito pesada, né? Porque o cara faz medicina, depois cirurgia, depois ele passa por uma prova que tem pouca gente, um funil, né? Estreito. E depois opera, faz robô, faz depois andrologia. Então o cara fica... Aí por isso que não tem tantos andrologistas, mas é super mega importante, né? Não, é uma área que vem crescendo, tanto na parte de área da andrologia que vê fertilidade, quanto a parte que vê os distúrbios de sexualidade, né? Impotência, ejaculação precoce, que a gente acaba também tendo que lidar, né? Quando a gente tá falando na parte de reprodução também, né? A gente tá até conversando antes aqui, né? Dessa resistência do homem, né? O homem achar que sempre o problema é da mulher. Na verdade, o problema é dos dois, né? Os dois que sofrem com isso. Mas fala um pouquinho sobre como que é no teu consultório. Existe uma cultura, né? Diferente entre o homem e a mulher, né? A mulher tem esse hábito de fazer a rotina desde que é adolescente, já tem um ginecologista que acompanha, né? O homem não tem isso, né? Então o homem só vai no médico quando tá morrendo, né? Só toma remédio quando não aguenta mais. Por isso que o homem morre antes. Até relacionado à masculinidade, né? Não, eu tô bem, pra que eu vou no médico? É um estigma, bem, né? Sou pai de família, tenho meus filhos, tô trabalhando, tô bem. Ele não tem essa preocupação. Então, quando chega nesse ponto, né, de
estamos com um problema, não estamos conseguindo engravidar. O que está acontecendo, né? Aí ele para muitos é um baque, assim, não, mas eu tô em problema, mas eu não tenho nada, tá normal, tudo normal. E quando você vê, não, a gente vai explicando, vai verificando, fazendo os exames e realmente a gente acaba encontrando cada vez mais esses problemas, mas é muito cultural, eu acho que assim, tanto é isso quanto a parte de check-up quando mais velho também. É importante frisar que a porcentagem é a mesma de homem contribuindo para a infertilidade e a mulher para a infertilidade. Então, a impressão que se tem misto, né? O misto dos dois, também 20%. O que é importante frisar é que o homem não está isento, ele tem uma participação. Então, não achar que é sempre da mulher. Até me lembro uma vez, um casal que veio, né? O homem tinha relação todos os dias. Eu falei, nossa. Aí quando ele trouxe o espermograma, tinha 0 de espermatozoide. Nossa, a hora que eu falei, você não tem nenhum espermatozoide. Ele deu uma murchada. Olha. É importante frisar uma coisa. Não quer dizer que ele é impotente ou nada. É importante esse negócio, né? Não, fala dessa questão aí. O problema, assim, as dificuldades de engravidar não desmerecem em momento algum a masculinidade, né? Os homens têm essa questão da virilidade, né? Não, que eu sou o macho alfa, o reprodutor, né? Aquelas brincadeiras de mau gosto nas festinhas. Precisa de ajuda. Já tá tomando azulzinho, né? Já começou. Essas piadinhas a gente ouve direto. Mas em momento algum, né, tem uma relação direta da masculinidade com um problema de fertilidade. Isso é importante, viu? Porque o homem, até hoje eu me lembro, muitos anos atrás que ocorreu isso aí, até hoje eu me lembro como ele ficou, acho que ele passou, não tem uma relação todos os dias. Não, acho que é um pouco aquela imagem de ser o macho garanhão reprodutor, né? Então a gente tem isso muito arraigado na nossa cultura, né? Acho que é muito disso. Acho que nisso, né? Acho que é importante, sim, a pessoa, o cara que teve um casamento anterior, depois separou, a mulher tá com outro e ele não teve, nesse novo relacionamento tem que pensar. Acho que ele tá tendo algum problema, né? E admitir e fazer. O problema é simples, né? Ele tem que fazer, que exame que tem que fazer? A gente começa, assim, o nosso exame, né? O carro-chefe é o espermograma. Tá? O espermograma, eu falo assim, que é um retrato daquele momento, da situação reprodutiva, né? Daquele homem. A gente nunca fala que aquilo vai dar o diagnóstico de fertilidade ou não, né? A gente fala, dá um potencial de fertilidade. A partir do espermograma você vai desconfiar se existe ou não algum problema, né? Ele é nosso. E jamais acreditar 100% em um único exame, né? A gente sempre fala isso. Quando tem alguma alteração, sempre é bom a gente repetir. Além disso, né? Claro, uma boa consulta, né? Uma boa conversa, questionar os problemas de saúde. Aí que é importante também. A gente acaba descobrindo muito problema de saúde que aquele homem não sabia. Descobriu diabetes, dislipidemia, problema de ácido úrico, doenças hormonais que às vezes estão relacionadas à reprodução, uso de medicamentos, até anabolizantes, sem saber que daria algum problema de fertilidade. Alguns isso é muito comum, né? Hoje em dia, crescendo muito, né? A questão de desempenho, ao melhorar o desempenho atlético, né? E a maioria não é avisado que isso pode dar um problema de fertilidade. Muitas vezes eles nem falam na primeira consulta, né? Porque eles acham que não tem, não falam. que é só um suplemento, que não é realmente... Se você não perguntar ativamente, muitos deles não contam. Né? E além de outros exames de imagem, né? O ultrassom dos testículos é importante, questionar doenças, cirurgias da infância, né? Aqueles que nasceram com aquele testículo que não nasceu na bolsa podem ter dificuldade de engravidar, de produzir espermatozoides. Se teve algum câncer, né? Tem pacientes que às vezes tiveram linfoma na infância, leucemia, isso também pode comprometer a produção. Enfim, a gente vai caminhando aí, dissecando, né? É isso aí. Agora eu vou apresentar a Lorena, né? Quando eu era médico, ela não tinha nascido, que eu estava conversando aqui anteriormente, né? E aí, estava perguntando, quando foi o primeiro bebê de proveta no Brasil? Foi em 1984, foi o Nakamura que fez, né? O Patrício, né? Que fez o primeiro bebê de proveta no Brasil. Aí o Alex estava perguntando, e como que foi? Nossa, parecia uma coisa de outro planeta, né? Como bebê de proveta, né? Ficção científica. Ficção científica. Aquilo lá que depois eu fiquei pensando, acho que eu vou querer fazer esse negócio de bebê de proveta. E na época não tinha onde vai aprender.
Por isso que eu fui... acho que é uma das principais diferenças. E como aprender, né? De né? proveta, tem que ter proveta, deve ter laboratório, né? Aí que eu fui para os Estados Unidos aprender laboratório. Eu fiquei lá aprendendo laboratório de fertilização in vitro, não foi para fazer parte clínica. Eu fiquei enfurnado no laboratório e por isso que depois que eu voltei, aí eu fui para o Hospital das Clínicas e fiz o primeiro bebê de proveta, fiz o laboratório. Fui com uma incubadora nacional, foi uma coisa até interessante na época, foi que a paciente, ela fez a fertilização in vitro, aí a paciente voltou depois de 2 meses. Doutor, o que vocês fizeram comigo? Depois que eu fiz o tratamento, não menstruei mais. O que fizeram? É mesmo. Tinha feito teste. Bom sinal. Tinha feito o teste, tinha dado negativo. Tinha dado negativo? Tinha dado negativo. E aí não menstruou mais. Aí não menstruou mais. Aí depois de fazer o ultrassom, tinha um nenê pulando. Tava grávida, claro. O melhor sinal de que funcionou, né? Na época ninguém conhecia. Hoje os testes de farmácia até são super Naquela época tinha... São bons. Naquela época tinha tobogã. Eu falei, nossa, eu fui até no tobogã. Falei, lembra? Você não pegou essa fase de tobogã? Não. É um negócio antigo, né? Parece alto e você vai descendo. E ela foi grávida no tobogã. Olha só. Por isso aquele negócio assim, precisa fazer repouso. Uma gravidez bem instalada não tem... O que mais provoca aborto hoje em dia, aí você pode até falar, a Lorena falar, né? Não é esforço físico, mas esforço físico são outras causas, né? Então eu estava falando disso porque naquela época fazer reprodução humana era de um jeito, hoje é de outro jeito. Antigamente não tinha laboratório, então o que você ia fazer? Ou operava, tinha na época microcirurgia, ou cortava a barriga, nem tinha laparoscopia na época, né? E hoje não, hoje é bem diferente. Hoje tem tanto laboratório de fertilização in vitro, tem tanta gente que sabe fazer, que mudou. Hoje tem um monte de gente que sabe fazer reprodução humana, sabe fazer fertilização in vitro, às vezes não precisa de operar. Então a Lorena é uma outra geração. Sim, Né? certeza. Então fala de você, Lorena. Eu acho que já é experiente, viu? Eu acho que a minha história na medicina, ela começa mais atrás, porque meu pai e minha mãe são médicos, né? Meu pai foi... O doutor já conheceu também meu pai. Meu pai foi meu professor, ele era ginecologista também, apesar de uma área diferente, né? Ele fazia mais a parte de climatério, que é da reposição, da menopausa. E eu acho que essa é uma das principais diferenças da geração do doutor para mim, é que antigamente para você se formar e ser um especialista em reprodução assistida, você tinha que ir para fora do país. Sim. A minha geração, fiz residência na Escola Paulista de Medicina na Unifesp, que tem uma residência específica de reprodução assistida. Então hoje você pode ter uma excelente formação dentro do Brasil e conseguir ter já acesso aos laboratórios, às técnicas, tudo igual que a gente tem fora do país. Inclusive, as nossas taxas de gravidez no Brasil são comparáveis aos Estados Unidos. Então, eu já consegui fazer uma formação aqui no Brasil que na época que o doutor começou não era possível, né? Não tinha. Ou você ia pra fora e depois os mais novos começavam a acompanhar quem tinha ido pra fora. Hoje em dia a gente tem residências muito bem estruturadas de reprodução assistida. Eu depois fiz também uma especialização em endoscopia ginecológica, mas mais focada mesmo para principalmente esteroscopia, alguma videolaparoscopia que a paciente que tem infertilidade necessitaria. Eu acho que até minha tese de mestrado que eu vou defender é de síndrome de ovário policístico, então eu também gosto muito da parte de endócrino que a gente tem, inclusive da parte de estimulação, endócrino, relacionada à infertilidade. Muito bem. Então, você não falou, mas quem apresentou Lorena pra gente foi o César Fernandes, que foi meu professor. E me conhece desde que eu era um baby. E a Lorena está terminando o mestrado dela na USP. Então fala mais sobre você aqui. Pode continuar falando da sua trajetória. Formação? Bom, agora eu já começo do ano que vem já vou defender a minha tese de mestrado e eu acho que principalmente na área de reprodução assistida ou até na videolaparoscopia, a evolução demanda que a gente sempre continue estudando. Então, mesmo que você, às vezes, não esteja necessariamente numa pós-graduação, você participar de pesquisa científica ou você ir em congresso, você precisa estar atualizado, porque é uma área que é uma área mais nova, né? Tem 40 anos de evolução e cada ano, às vezes, a gente tem alguns trabalhos que mudam conduta. Então, por exemplo, a técnica de ICSI que a gente usa mais hoje é uma técnica de 1992. Veio depois que eu nasci.
Então, são coisas que vão evoluindo. Então, eu acho que eu gosto particularmente, o doutor sabe, de pesquisa, de ensino. Eu sempre gostei, gosto de dar aula, de fazer. Eu acho que é uma coisa que todos temos em comum aqui, que a gente gosta dessa parte acadêmica. Eu acho que a maior parte do que vão pro Gera tem esse viés mesmo. E agora, hoje, eu acho que 90% do meu tempo realmente é relacionado a tratamento de infertilidade. Então, na realidade, né, como eu falei anteriormente, eu fiz sempre questão de agrupar pessoas que gostam de estudar, gostam de ensinar e têm uma formação acadêmica, né? Até o Alex não falou, né, da sua participação acadêmica, né, que ele tem uma formação excelente e você hoje, o que você faz na escola? Como a Lorena, eu acabei me formando na Escola Paulista de Medicina, que é a Unifesp. E como eu estava dizendo, né, a gente continua estudando, e daí, a hora que eu fui para endometriose, eu fui logo fazer o mestrado, depois o doutorado. Junto com o doutorado, foi essa época que eu comecei na reprodução humana. E depois acabei prestando um concurso para professor adjunto. E hoje sou docente na Unifesp. E é interessante, né? Porque a Lorena falou dos congressos, a gente vai e muitas vezes vai para um congresso e volta e fala, puxa, não houve um avanço, uma grande mudança tecnológica, mas houve alguma mudança em conduta, né? Houve na reprodução, parece que tem ondas, assim, exatamente. Tem uma onda. E até uma coisa que os pacientes têm que ter cuidado, porque existe hoje um marketing muito grande de empresas mandarem informações com viés comercial direto para o paciente. Isso é um grande problema. Então, a gente tinha uma época que você faz um exame para todo mundo. Então, não existe isso para todo mundo. Então, a gente também tem que ficar muito atento que alguns trabalhos têm esse viés comercial mesmo, né? Visto os custos envolvidos nos tratamentos de reprodução assistida. E também, o que a gente fala, o aumento tanto de número de pacientes que precisam e número de pacientes que têm feito tratamento de reprodução assistida no Brasil e no mundo, né? Então, hoje, até o OMS esse ano fez vamos dizer assim, um alerta que 1 em cada 6 pessoas vai precisar de ajuda para engravidar, né? Então, isso é um problema de saúde pública. Então, realmente, a nossa assistência vai precisar mais, por isso que também tem mais médicos se especializando nessa área, né? Esse negócio de que a Lorena está falando dessa onda, assim, até um modismo que tem dentro da medicina em reprodução humana em especial, é muito forte isso. E muda de mês para outro mês, pode mudar. E a pessoa continua com o conceito anterior ou o conceito que ele ouviu de algum colega que falou. Ou foi naquele congresso do ano retrasado e está usando a coisa do congresso do ano retrasado, que não é mais verdade hoje. Exatamente. Então, por isso que a gente tem que acompanhar. Por isso que a gente tem um curso pós-graduação que todo mês a gente fica lá enfurnado, concentrado e discutindo a medicina. Isso eu acho extremamente importante, porque com isso você fica atualizado. Porque realmente, às vezes a gente pega, né, que exames tem, o que fazer, né, que você deve ter pego mesmo na endometriose, né? Muito. Se você não tivesse acompanhado, com certeza você estaria operando muito mais mulher de endometriose. Sim. Mas hoje a gente sabe que não tem tanta indicação. Então, como que você vê essa questão da indicação de cirurgia? Se 50% das mulheres têm endometriose, você vai operar 50% das mulheres? Não, de jeito nenhum. Jeito nenhum. Tem que ter critérios. Tem que ter critérios e é interessante porque, assim, ao mesmo tempo que existe essa rapidez de avanço tecnológico e de conhecimento que a gente vive nos congressos, hoje isso também está chegando para as pessoas de uma forma totalmente diferente do que a gente vivia há 20 anos, né, Jorge, na medicina, do que há 10 anos, né, Fábio? As pacientes chegavam no consultório quase sem saber como era o tratamento. Elas não sabiam o que era endometriose há 15 anos atrás, há 10 anos atrás. Hoje elas vêm, elas já sabem, a maioria delas já sabe, a maioria delas já navegou pelas redes sociais, já viu algumas opiniões e já fez uma confusão com esse monte de informações. E de fato, o que a gente foi vivendo ao longo dos últimos anos foi um pouco do modismo que a Lorena falou. Teve um momento em que ninguém operava endometriose relacionada à infertilidade, era só fertilização in vitro. E aí todo mundo começou a perceber que, puxa, muitas pacientes com endometriose fazem a fertilização in vitro e tem mais dificuldade para engravidar. E ao mesmo tempo, o avanço das cirurgias foi muito grande, né, Jorge? O Jorge acompanhou do meu lado, assim, muito de perto o momento em que surgiu a cirurgia robótica, o momento em que a
A cirurgia por vídeo avançou muito. Então a qualidade da cirurgia foi melhorando. E ao mesmo tempo que a qualidade da cirurgia foi melhorando, a taxa de gravidez natural depois da cirurgia também melhorou. Só que a reprodução e os estudos mostraram alguns protocolos, né? E protocolos, para quem não sabe e que estiver ouvindo, são tipos de medicações usadas por um intervalo e de formas diferentes de pessoa, de casal para casal. E aí surgiram protocolos específicos para mulheres com endometriose com resultados muito bons, semelhantes ao resultado da paciente que você opera. Então hoje a gente tem que ter um critério muito grande para individualizar cada casal e observar, como você perguntou, Jorge, será que essa paciente tem dores fortes relacionadas à endometriose? É diferente uma paciente que tem muita cólica, que tem dor na relação sexual e que tem um quadro de infertilidade, daquela que não tem nenhum sintoma e que de repente só tem o quadro só pela infertilidade, Lorena, e que de repente já tem uma baixa reserva, que eu acho que é uma coisa importante também a gente conversar Sim. aqui, né? Porque as pacientes, além da endometriose, elas estão deixando para engravidar muito tarde. E a gente vai pegar o casal para tratar, além do problema masculino, a gente tem muitas vezes uma paciente com uma reserva baixa, com estoque de óvulos muito baixo. E a gente começa a somar desafios, né, Jorge? Eu acho que é importante aí frisar alguns pontos. Primeiro, a endometriose não significa cirurgia, né? A cirurgia tem que ter a sua indicação. Então, antes de você operar, eu não vejo nada de mal se você pedir uma segunda opinião. Por quê? Se ela for operada e mexer no ovário, Exatamente. aí vai mexer na reserva ovariana. Aí, acho que poderia até aproveitar a Lorena falar sobre reserva ovariana. O que é reserva ovariana? Porque a gente está falando aqui naturalmente... Sim. Até uma questão reserva ovariana, hoje ela pode ser avaliada tanto pelo ultrassom, com contagem de folículos antrais, ou também um exame de sangue chamado hormônio antimileriano. São as melhores formas de a gente avaliar isso. Todo casal, toda mulher que vem passar por uma avaliação do especialista em reprodução assistida, ela vai ter a avaliação da sua reserva, porque isso vai definir muito a nossa conduta. Então, por exemplo, uma paciente que tem, às vezes, 30 anos, que é jovem, que talvez fosse uma candidata para cirurgia e ela tem uma reserva abaixo do esperado para a idade dela, Exato. Às vezes você pode inclusive aconselhar fazer um congelamento de óvulos ou embriões, dependendo da situação que ela está casada ou não, e depois operar, mesmo que ela tenha indicação de fazer cirurgia. Isso também, eu acho que é uma outra questão, doutor, que hoje a gente... Ou é FIV, ou é cirurgia masculina. Muitas vezes a gente tem que associar. Então, às vezes, a paciente tem indicação de cirurgia de endometriose e tem infertilidade, mas ela tá com qualidade de vida ruim. Então, ela vai lá fazer primeiro a FIV, às vezes vai mexer no ovário, vai diminuir a reserva, e isso é inerente à cirurgia. Independente de quem vai operar, a reserva depois da cirurgia, ela cai. Mas, às vezes, a paciente é jovem, tem uma reserva boa, às vezes só a cirurgia já resolve tanto a parte da dor quanto de fertilidade. Então, tem que avaliar tudo isso. E a gente tem que avaliar o conjunto. Então, às vezes, a paciente não tinha sintoma, mas teve falha de implantação. É uma indicação de cirurgia. E depois ela faz a cirurgia e volta. Então, são muitos fatores. Outra coisa, às vezes a gente tem indicação feminina de FIV, de fertilização in vitro, de tratamento de alta complexidade, mas é muito comum encaminhar pro doutor tendo um casal, falar, olha, a esposa tem indicação de FIV, mas o marido tá com o sêmen realmente muito alterado, a gente tem que tentar melhorar isso pra gente ter o melhor resultado da FIV também, né? Isso é muito comum de achar, então é FIV... Só que assim, às vezes o casal tá com sobrepeso, tá com obesidade, muitos fatores que a gente leva ao gameta, o laboratório não muda a qualidade do gameta e nem a idade. Então, às vezes o casal vai e não tem a quantidade de embriões esperado, ou a qualidade, ou não teve embrião formado, mas você vai ver, o casal fuma, tá com obesidade, já tem uma idade avançada, então a fertilização favorece muito para algumas coisas, mas se a gente não corrigir alguns fatores e agir em conjunto, é muito comum a gente fazer um planejamento que a paciente vai fazer FIV, mas depois ela vai tirar o mioma e depois que ela vai voltar para transferir. Ser um tratamento que envolve não só a FIV como cirurgia. Exatamente. Acho que o ponto importante aqui para frisar o que você falou, Alex, e que a Lorena falou, é o seguinte: fazer fertilização in vitro é muito fácil fazer, porque só estimula o ovário
e vai lá e retira os óvulos, só isso. Agora, a estratégia, procedimento ambulatorial. o procedimento é fácil. Agora, a propedêutica, a investigação, a estratégia que você usa, isso aí que é mais difícil. Que tem que ter experiência, tem que saber quando operar, tem que saber como que você vai conduzir para ter o melhor resultado. Então, essas coisas que são importantes. Então, se você vai no consultório, o médico logo de cara fazer fertilização in vitro, isso assusta. E talvez mereça ser assustado mesmo, porque às vezes não seja a indicação. Talvez alguma correção clínica funcione. Não precisa chegar e fazer fertilização in vitro todo mundo. Isso é extremamente importante. Mesmo a parte masculina, né? Às vezes o tratamento é FIV porque você tem poucos espermatozoides. Então vamos fazer uma técnica bem avançada e coloca o espermatozoide dentro do óvulo. Aí resolve. Mas será que não tem situações que você consegue resolver sem precisar de fazer a fertilização? Tem situações, até aproveitando o gancho, né, da reserva ovariana, a gente também quando vai avaliar o homem, eu também sou refém, né, dessa reserva ovariana. Sim, a gente sempre tem que conversar mesmo disso. Esse bate-papo, essa troca de informações é fundamental para o andrologista, para determinar a estratégia. A gente sempre fala para o casal, né, infertilidade não é um problema de um ou de outro, é dos dois, né, a partir do momento que precisa dos dois estarem bem, para ter um sucesso no procedimento. Então, assim, não adianta eu querer achar que, por exemplo, vou dar um exemplo da varicocele, que é uma das principais causas reversíveis de infertilidade no homem, né? Varicocele é o que? São as varizes, né, dos testículos. E a gente opera, costuma ter melhora em 70%, 80% dos homens conseguem uma melhora, né, nos parâmetros do espermograma. Mas a gente precisa de um tempo, né? A gente vai colher um resultado dentro de 6 meses a 1 ano da cirurgia. Então, às vezes, esse tempo eu tenho, mas eu tenho que checar, né? Se a idade da mulher, né? A reserva ovariana, se vai valer a pena ou não. Outro procedimento que a gente faz, reversão de vasectomia, né? O homem já teve filhos com o primeiro relacionamento, se separou, né? Conseguiu uma outra companheira, quer ter mais filhos, e a gente vai pensar, vai para fertilização in vitro ou vai tentar reversão. Então tem que levar em conta o tempo, né, de vasectomia. Quanto mais tempo, mais difícil fica a cirurgia. A idade da mulher, né, reserva ovariana de novo. Então, assim, a gente tem muitos procedimentos em que a gente consegue auxiliar, mas jamais pensando só no homem, né? Eu acho que é isso que é importante aqui. O fato de eu estar aqui em meio a 3 ginecologistas, né, é justamente para mostrar que a gente precisa dessa interação. É isso. A gente precisa desse planejamento, como o Dr. Jorge falou. Fácil, para mim é super fácil. Tecnicamente, abrir um testículo ou aspirar um espermatozoide para utilizar na fertilização, isso não tem grande dificuldade. Difícil é o quê? É a gente fazer essa programação, a gente fazer um tratamento, convencer o homem de que ele tem que fazer um tratamento para tentar melhorar as chances, né? Para aí sim a gente conseguir esse resultado. Acho que essa interação é uma palavra-chave aqui nesse tratamento. Exatamente, acho que é uma especialidade, né, multidisciplinar, então tem que ter até a importância do psicólogo, de várias outras pessoas que agem, nutricionista, mas aqui não temos nenhuma dessa especialidade, né? Eu queria que você falasse uma coisa, que as pessoas têm um mito de que o homem pode ter filho até 80 anos, né? Eu acho que é importante falar um pouquinho sobre essa questão da idade do homem e fertilidade, né? Eu ia falar sobre isso. Isso ainda me perguntam muito no consultório. Eu ia passar para você, porque o casal fala, puxa, mas só a mulher tem essa pressão do tempo, o homem pode ter até 60 anos. Será que o homem tem que preservar a fertilidade? É uma questão muito importante, assim, existe esse conhecimento de que a partir dos 45 anos, assim como o homem começa a ter queda de testosterona, acontece uma piora crescente também da fertilidade, né? Esse homem ele vai ter todas as situações aí do envelhecimento e a produção de espermatozoide também piora, né? Piora a concentração, piora a motilidade. Então o homem não é fértil para sempre. Claro que ele vai uma coisa diferente, né, do organismo masculino é que enquanto o homem estiver vivo, ele produz diariamente milhões de espermatozoides, né? Então, assim, por isso que a gente vê casos de homens muito mais velhos conseguindo engravidar, né? Mas que existe uma piora, existe, né?
E também existe essa questão de preservação, né, de congelamento. Não é algo assim tão forte quanto hoje a gente vê na parte feminina. Mas quase não se fala isso, né? Quase não se fala de preservação da fertilidade em homem, né? Não. Mas o homem, ele pode ter um acidente, né? Ele tá, sei lá, sofre um acidente, ele pode perder o testículo, né? Então, se ele sonha em ter um filho no futuro, de repente ele tem que pensar, poxa vida, talvez valha a pena guardar esse espermatozoide. Realmente é muito mais simples. É muito mais simples. Dependendo da profissão, né? Exatamente. Talvez seja o homem chegou nos 40 anos, por exemplo, não teve filhos. Se ele conseguir guardar, realmente seria uma... E uma coisa que as pessoas não sabem, né? Essa questão de homem mais velho ter filhos com problema de autismo, Alzheimer. Existe essa associação também, assim como doenças cromossômicas, né? Às vezes as pessoas acham que é só o problema do óvulo, muitas vezes, né? Mas existe essa associação também de homens mais velhos com maior chance de ter problemas. Por isso esse negócio de achar que o problema é só feminino, não é, o problema é do casal. E tanto a mulher como o homem contribui para a infertilidade, pode contribuir. E inclusive com as alterações genéticas, né? A gente fala assim, a mulher com mais idade dá óvulos com problema. Não é só a mulher, o homem também. Quando tem falha de implantação, até um caso que mandei para você hoje, né? Que não fertilizou, caramba. E o óvulo está perfeito. Só que o homem, acho que não está tão, assim, a qualidade do espermatozoide não está tão boa e não fertilizou. E sabe, Jorge, você tocou num ponto que eu tenho a impressão que talvez seja um pouco daquilo que a gente estava falando, o efeito negativo das redes sociais, desse monte de informações desordenadas e que chega para as pessoas e que causa muita confusão. Eu tenho um pouco a impressão que muitos casais acham que, desde que surgiu o teste genético, a análise genética dos embriões, eles acham que e principalmente as mulheres, porque esse peso, embora exista no homem, ele é maior na mulher. E a mulher pode ter filho mais tarde, não tem problema, ela pode ter filho com 40, 41, 42, que a análise genética vai resolver, e não tem nada a ver, né? Não vai eliminar esse fator da idade e os riscos genéticos, né? Você tem essa impressão? Sim. E também, às vezes, até mesmo as pacientes que têm embrião euploide mais velhas, acima de 40, ela diminui um pouco a chance comparada com a mais nova com o euploide. Então, o euploide, mesmo sendo um embrião geneticamente normal, a mais jovem implanta mais do que a mais velha, por também outros fatores, né? Com a idade também pode aumentar a chance de ter mioma, de adenomiose, ou alguma alteração no embrião que a gente ainda não consegue analisar. E eu acho que uma coisa da rede social que também muitas vezes a gente vai e a idade média da paciente que no Brasil e na clínica faz FIV ainda é 38, 39 anos, é da paciente chegar com 40, 41 e a paciente realmente é super saudável, fez procedimentos estéticos, parece ter 30 anos, mas o ovário dela não. Então o casal vem, a gente não sabe por que não tá engravidando, porque a gente tá saudável, 42 anos, sou super saudável. Exatamente. E em vários aspectos a gente evoluiu, mas na parte reprodutiva, por mais que você possa ter uma reserva até acima do esperado dos 42, a sua chance de gravidez, que aquele embrião realmente implante e gere uma gestação, é menor. Então, até eu acho que uma coisa que a gente tem que falar e reforçar para as pessoas que engravidar deve ser uma coisa fácil, deve ser quase sem querer. A maioria dos casais consegue engravidar nos 3 a 6 primeiros meses. Se você já não engravidou nos 6 primeiros meses, mas você tem menos de 35 anos a mulher, você pode esperar até 1 ano. Que uma parte aí vai ter uma dificuldade, mas ainda vai engravidar. Acima dos 35 anos, é 6 meses para já procurar ajuda. Por quê? Já tem outros fatores e possivelmente necessidade de outro tratamento. Depois de 1 ano de tentativa, a chance do casal engravidar depois disso é 2 a 3%, é muito pouco. Então, vou tentar, é só ir tentando, 2, 3, 4 anos de infertilidade, você está perdendo uma reserva ovariana, você está perdendo chance de você ter que fazer menos tratamento, né? Umas coisas que a gente tem que frisar no que você falou que é extremamente importante. Essa questão de quando procurar o médico. Então, normalmente, engravida-se nos primeiros meses. Se a mulher tem menos de 35 anos é uma coisa, mais 35 anos é outra coisa. Não esperar 1 ano. Todo mundo fala assim, acima de 40 muito menos. Você tem que pensar nisso e não ficar
esperando sempre um ano. Então me lembro uma paciente que veio com ela paciente e a irmã ginecologista. A ginecologista super chateada porque ela foi para mim, não, você não precisa se preocupar, você não tem nem 35 anos. Quando ela foi fazer o antiperspirante, estava zerado praticamente. Ela sentiu mal, terrivelmente mal, porque a irmã agora com a impossibilidade de ter filho, porque está quase menopausada já. E aí, então, é importante o seguinte, uma questão. Se você sonha em ter filhos, né, mesmo que não tenha 30 anos de idade, eu sou da opinião que é bom fazer uma avaliação da reserva ovariana. Sim. Faz o antimileriano, passa com o ginecologista e faz ultrassom, e não espera seus 35 anos, como alguns colegas infelizmente falam, porque está com a informação passada de que vai tentando. No fim o homem o homem não tem espermatozoide. Então tem que um tratamento que demora alguns meses. Por isso que assim, nesse aspecto, mulher, você não precisa esperar 35 anos para procurar ajuda. Se você quer ter filho, vá no seu ginecologista e faça pelo menos uma avaliação da reserva ovariana. Outra coisa também, se você vai operar de endometriose, faça uma avaliação da reserva ovariana também. Então, essa questão da reserva ovariana é extremamente importante. Até eu pensei, de repente, poderia fazer uma campanha para fazer esse exame, porque deve pegar um monte de mulher que não tem mais óvulo, ou tá lá no raspa do tacho e tá achando que faz ginástica, né? Tá saudável, se alimenta bem e tá tudo bem. Não, sabe que a gente estava conversando, né, sobre essa questão do estoque de óvulos e de não esperar até 35 anos, não esperar um ano, né, para verificar se tem o problema para engravidar. E eu que lido muito com mulheres com endometriose, eu percebo que isso realmente acontece um pouco antes dos 35 anos, Lorena. As mulheres de 30 a 35, eu recomendo, como você disse, Jorge, tem que fazer o antimileriano, tem que avaliar a reserva um pouco antes. Quem me ajudou muito nisso foi a Anitta, quando apareceu o diagnóstico dela. Acho que há um ano, mais de um ano mais ou menos, apareceu e só se falava em endometriose quando ela apareceu com endometriose, passou por cirurgia, e ela chamou muito a atenção na ocasião pro tempo que demorou, né, pro diagnóstico. Ela tinha cólica, ela tinha dor para urinar no período menstrual. A gente que lida com isso fala, poxa, mas estava na cara que era endometriose. Sim. E ela ficou anos e anos e anos. Quer dizer, isso é uma coisa que é muito comum na mulher com endometriose. E quando a gente vai ver assim, por que isso acontece, né? O que eu acho que seria importante deixar assim como mensagem talvez isso, as pessoas irem ativamente buscar o tratamento, buscar exames e o melhor exame possível. Um dos problemas para a mulher com endometriose é que muitas vezes ela faz uma ressonância de cara, alguém pede uma ressonância e a ressonância vem normal. E ela tem cólica fortíssima na adolescência, ela tem dor para urinar no período menstrual, ela tem todos os sintomas de endometriose, só que a ressonância vem normal. Por quê? Porque é um exame que depende de quem faz. E tem muitos locais que tem uma estrutura que não está voltada para isso, e a ressonância vem normal. Está procurando, na verdade, câncer, mioma... Outros tipos de... Exato, não tem um olhar para isso. E aí, quando eu peço uma ressonância num local que está tecnicamente preparado para endometriose, quando eu faço, às vezes, só o exame ginecológico, eu já percebo que ela tem uma endometriose extensa, e no ultrassom eu já vejo que a reserva ovariana já está baixa. Então, não fez o antimileriano, não fez um exame adequado para isso, para esse olhar voltado para a reprodução humana, para o potencial fértil da mulher. E eu acho que é isso que a gente tem que realmente frisar cada vez mais, que isso comece mais cedo, que a gente consiga investir mais na prevenção dos quadros mais graves de infertilidade do que só no tratamento. Deixa eu pegar seu gancho aí e falar a minha mensagem final em relação ao que a gente está conversando aqui. Hoje, com a teleconsulta, consulta online, isso aqui, a paciente tem esse acesso à informação rápida com um profissional com qualidade. Eu estou falando isso porque lembrei dessa situação, porque semana passada eu um casal que eles estão 11 anos tentando. Eles são fazendeiros do interior de uma cidadezinha de 14 mil habitantes do Mato Grosso, né? Mas é um caso relativamente simples de resolver. Só que está lá e não tem acesso, não sabe nem onde procurar. Mas hoje, quando a gente consultando, está ali na frente do computador, e você pode dar toda essa informação ao paciente que está onde tem uma cidadezinha de 14 mil habitantes. Do outro lado do país. Se for, né? E com isso, você pode ter esse acesso à informação de qualidade. Estou falando isso que hoje existe muita gente formada, muita gente que sabe a reprodução humana, e
com competência, então não precisa você ficar restrito ao seu, a sua amostra de médico local. Você tem essa possibilidade. Uma segunda opinião, será que eu opero, não opero? Pega o telefone, o celular, você faz uma consulta à distância. Então, hoje com a teleconsulta, realmente a medicina reprodutiva, a medicina como um todo, melhorou bastante. Esse é um recado. Se você está tentando engravidar e não está conseguindo engravidar, se você já tem uma certa idade e pretende engravidar e ainda não tem um companheiro também, vê e procure uma segunda opinião. Pega o telefone e faz sua consulta online. É isso. E aí, Tano, que você poderia falar das suas mensagens aí? Como mensagem final aí, né, depois desse bate-papo, é dizer que, assim, o casal que vem com a infertilidade, né, carrega um peso muito grande, né, e o fato às vezes, o problema ser do homem ou da mulher, assim, é passar para os homens que, assim, os homens também têm problemas de fertilidade, é algo que não é exclusivo das mulheres, né? E a gente tem como ajudar, né? Isso que é importante. Hoje a gente tem muitas formas de ajudar a melhorar a fertilidade dos homens, não só com cirurgia, mas com tratamentos. Isso é um campo que está crescendo muito, então os homens não têm que ter medo ou ter resistência em fazer exame e investigar. Eu acho que é uma questão de parceria, né? Existe os problemas da mulher, existem problemas do homem, mas quando a gente fala em infertilidade é do casal. Então, para que os homens não tenham essa resistência, essa que é a mensagem, né? E se houver um problema, não é demérito nenhum. Pode acontecer, enfim, a gente está aqui para ajudar, né? Para poder possibilitar esse desejo deles. Acho que é essa a mensagem. E aí, Lorena? Eu acho que realmente a mensagem mais importante que a gente tem para dar é: engravidar é para ser fácil. Então, se você tem algum problema, ou você já tem um diagnóstico de endometriose, a paciente está bem controlada, não deixar o tempo passar. Isso é muito comum, porque a gente fala que tempo é reserva, né? E por que a gente fala tanto de reserva ovariana? Tem um motivo. Quanto menor a reserva, mais dificuldade a gente vai ter de formar embrião. E quanto menos embrião, mais necessidade de ciclos, que vai demandar mais custo, demanda emocional, demanda física para a gente conseguir formar embrião. Então, na reprodução humana, a gente se importa muito em quantidade, tanto na parte seminal, mas principalmente na nossa parte feminina. Então, se você pega uma paciente que tem 3, 4 óvulos numa captação, uma paciente que tem 10, a paciente que tem 10 vai ter cumulativamente mais chance de engravidar. E às vezes até de ter um segundo filho num outro momento. Então, se você perceber que você já tem um diagnóstico, o marido já sabe, às vezes ele já tentou engravidar com outra mulher e não conseguiu, não esperar demais, porque às vezes a gente consegue fazer tratamentos mais simples em pacientes mais jovens, e quando a gente fala de forma geral que acima de 38 anos, a maioria vai acabar recaindo na fertilização in vitro. Então a gente precisa tentar otimizar, perceber, não, engravidou? Conversa com seu ginecologista, às vezes geral, ou já procura uma ajuda de um especialista mesmo. É isso aí. Então, vamos finalizar. Queria agradecer a presença de todos. Acho que foi um bate-papo bacana. Muito Com prazer. certeza. Muito bom convite. Tá junto aí. Foi bem gostoso fazer esse bate-papo. Bom, vamos marcar outros. É isso aí. Sim, com certeza.